Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser para anunciar uma nova lista, né? O primeiro vídeo de uma nova lista que eu estou fazendo, que é a lista Choque de Realidade. E o que vai se tratar, né, choque de realidade? Então assim, a palavra já é bem clara, né? Mas é referente, por exemplo, tenta imaginar um alien, né, que vem de um mundo muito evoluído. Então ele chega aqui na Terra e tem que ficar uma semana aqui. Passar uma semana, um mês, um ano, né? E o que vai acontecer com essa raça, com esse ser que vem de uma raça muito mais evoluída aqui? E vai tomar um choque de realidade. Ela vai olhar as coisas que nós fazemos aqui e vai falar: uau, que disfuncional, que absurdo, né? Então eu vou tratar exatamente disso, né? Das coisas disfuncionais que aqui existem. Porém, se esse alien, antes de ele entrar aqui na Terra, ele tem a sua memória ali apagada, né, sem ele se lembrar de nada, ele vai olhar as coisas com certa estranheza, mas vai se adequar, né? E com o tempo, dependendo da forma que esse sistema agir em cima dele, ele vai passar a até gostar dessas coisas, né? Então, o choque de realidade, esse vídeo vai ter essa função. Trazer coisas que de repente a humanidade já se acostumou, já se habituou, acha que é normal, não consegue ter uma visão diferente porque esquece, né? Não temos a lembrança de como, vamos supor, o paraíso ao qual fomos expostos. Então, vou usar essa analogia. Então, acho que é normal e o sistema, né, que vamos chamar de Matrix, age na mente dessas pessoas para que ela não expanda e perceba que pode ser diferente, né? Como se a única coisa que você visse fosse essa realidade. Então, eu quero trazer, ou seja, trabalhando em cima de uma realidade diferente, que pode ser imaginativa ou já de conhecimento, né? Por exemplo, li muitos livros que falam de vida em outros mundos, né? Relatos de pessoas. Então, assim, intelectualmente eu tenho muita bagagem, mas também a sensibilidade de ver essas coisas e falar: uau, isso é muito disfuncional, né? E por que trazer isso? Eu não quero trazer isso como uma forma de crítica, de reclamação, mas de observação. Falar: ó, aqui está acontecendo isso e isso, né? Como alguém vai aqui no médico. Por que eu estou doente? Porque você está fazendo isso, isso e isso. Então algumas pessoas aceitam, outras não, né? Como eu faço para melhorar? Você tem que fazer assim, assim, assim. Algumas pessoas fazem, outras não. Então é mais ou menos isso, né? Então é como se o planeta me perguntasse: o que eu faço? O planeta não, a humanidade, né? Porque o planeta aqui é belo, maravilhoso, tal. A humanidade que torna isso um umbralino, né? Então se a humanidade chegasse, né, terrícola, o que eu faço para melhorar? Então eu falaria essas coisas que eu vou estar falando nesses vídeos, né, que vou postar nessa lista. Para a gente ter aqui uma ideia, nós estamos num momento de transição planetária, acredito nisso, na analogia da separação do joio e do trigo. Então tem muitas coisas ruins aparecendo e muitas coisas boas aparecendo. A mídia, em massa, ela traz mais as coisas ruins. Ela dá mais ênfase a isso, né? Porque ela quer mais o caos, né? São os tinhosos que controlam essas redes. Então as pessoas escolhem. Falam: olha, né? Elas vão na onda, né? Então tem coisas absurdas acontecendo, né? E uma coisa que aconteceu recentemente, que é positiva, né? Uma iniciativa de um youtuber, né, que foi lá e gravou um vídeo denunciando a exploração infantil, né, a tal da adultização. Eu não vou dar nomes porque eu não quero crescer, né, ganhar ibope em cima de nada disso, né, eu nem quero atrair esse tipo de energia para o meu canal, né, eu faço de forma mais sutil, né. Então foi algo muito corajoso, né, eu não conhecia, não fazia nem ideia, né, desses canais, nem ideia de que existia, né, essa adultização explícita sendo mostrada assim, né. Eu tenho conhecimento de coisas mais antigas, né, como teve o Pizzagate, né, que foi bastante abafado, que é outro nível, né, um nível bem umbralino, de coisas que abafaram, né, eles podem estar fazendo em outro nível também, isso aí são coisas que não vou entrar muito nessa questão, né. Mas a gente é uma forma de combater mais na superfície, né, do que está todo mundo vendo e falar: ó, isso é ridículo, vamos olhar para isso como isso deve ser olhado. Então mais ou menos essa energia, né. Então foi algo muito positivo que não veio do sistema, não é uma iniciativa do sistema, né, que é governamental, essa coisa toda, porque eles fazem parte disso. Estão extremamente arraigados nisso. Mas quando algo assim surge, né, vem como uma bomba. Então eles têm que tomar medida, falar: olha, a gente tem que agir para mostrar que a gente está pro lado bonzinho. Né, mas dentro dos sistemas que é criado para combater isso, estava combatendo. Né, tem que vir denúncias, tem que vir iniciativa popular. Então eu achei isso muito positivo, né? Embora tenha achado enfadonho, né, a matéria tudo, porque assim é outra dimensão para mim, né? São coisas que eu não vejo,
mas necessário, né? Necessário para esse meio, né? Para esse meio dar um sacode, opa, acorda. Então foi algo muito positivo e seria interessante, né, se isso motivasse mais canais que tem de massa, fazesse mais coisas parecidas, né? Falar, opa, isso dá Ibope, mesmo que seja por interesse. Então, na minha visão de choque, ok, isso já é uma coisa disfuncional, já é chocante, né? Tanto é essa coisa que passa aí nas mídias, a própria propaganda. A propaganda já me choca. Né? Eu já acho absurda, que eu acho que me ofende, né? É como se fosse gravada para pessoas idiotas estarem vendo e sendo manipuladas por aquilo, né? Então, nessa questão da adultização, eu vou a um nível anterior, né? Então é aquilo. Quando isso começou, como eu posso parar isso? Então eu já vou naquele ponto, né? Quando nasce um ser humano do sexo feminino, as pessoas já pegam ali, vão na orelhinha e finca ali o brinco, fura, né? Você tem um corpo ali, a pessoa já fura e já modifica aquele corpo. Então a adultização para mim já começa aí. Então isso já teria que ser combatido aí, né? Então porque essa lista é para isso, né? Então se a pessoa se ofende e se choca, vai ser esse conteúdo que vai ter, né? É um conteúdo que eu vou tentar me censurar o mínimo possível. Ainda tem censura por quê? Porque eu estou ciente que eu estou no umbral. Então a gente não pode falar de tudo. Esse rapaz que fez esse vídeo, ele corre risco sim, né? Mas é bom que tenha essa propagação toda, a visualização, porque as pessoas vão ficar com mais receio, né? E oxalá, né, esse ser tenha proteção, porque corre risco, porque mexe com muitos demônios que aqui tem, que vampirizam essas energias, né? Então você começa a tirar isso, né? Mas vamos dizer que a espiritualidade saiba o que está fazendo. Né? A gente sabe que há karmas, né, que pessoas vêm para resgatar e de repente fazem esses movimentos. Então há muita coisa por trás. Mas é um movimento muito positivo, é um movimento de basta. Né? É um movimento de separação de joio de trigo para mostrar, olha, é isso aqui. Para que lado você vai? Né? E você vê a maioria das pessoas ir lá apoiando, nossa, vamos tirar. E vem quem critica ainda. É incrível isso. Né? Como existem outros movimentos aí, né? A pessoa tentando melhorar, e aquelas pessoas lá, tudo que é melhor, as pessoas condenando. Né? Então é a separação. Para que lado você vai? Né? Então, só para fechar, começa ali. Na hora que nasceu o sexo feminino, a pessoa vai e faz aquela modificação. Você está modificando o corpo de um ser que não sabe nem o que é sim e o que é não. Então não tem a mínima decisão. Né? Aí tem o batismo, essas coisas, né? Que é a tal cultura, é normal, é legalzinho, é bonitinho. Aí os pais ali depois já começam a vestir a criança como se fosse um adulto. Né? Ensinar a rebolar em festinhas. Começa aí. E essa energia, para deixar bem claro, é a mesma energia lá de um país africano, não sei bem qual que é, não lembro, que cortam as meninas. Ou seja, nasceu uma menina, ele vai lá na genitália com a gilete enferrujada, corta, né? Algumas morrem com infecção, para que não sinta prazer na vida adulta. Né? É a mesma energia. A pessoa, não, aí já exagerou, aí já tá demais. Aqui é uma espécie de umbral, né? A humanidade torna esse umbral. O planeta é maravilhoso, eu volto a dizer. Então você tem camadas. Então estamos numa camada, então algumas camadas abaixo, você tem pessoas cortando as meninas. Nessa camada você tem furando o brinquinho, né? Furando ali a orelhinha, né? Mas é a mesma energia, é uma intromissão, uma intrusão. Ah, é assim? Tem que fazer isso. Um ser que não tem a mínima capacidade de decisão. Você já marca aquela ceia pelo resto da vida dele. Né? Gente, eu estou aqui na edição e uma coisa que eu esqueci de falar sobre essa comparação que eu fiz, né, de zonas umbralinas, é que se uma pessoa ela nasce numa zona umbralina e adere a um certo tipo de cultura e normaliza isso, acho que isso é normal e legal, se ela nasce em uma zona umbralina inferior, ela vai aderir à cultura ali também. Então essa é a parte importante, por isso que eu faço esse link, que sendo a mesma energia. Ou seja, se a pessoa nasce nessa cultura e ela adere à cultura do brinquinho, numa zona mais umbralina, se ela nascer ali, devido ao esquecimento, à influência do meio, ela também ia aderir facilmente à cultura do corte. E com essa energia, né, então assim, quer parar isso? Presta atenção a essa questão, né? Então eu vou falar de várias coisas, né? Praticamente eu acho que tudo que a gente vê aqui é um mundo, é um tipo de vida totalmente disfuncional, né? As pessoas que vê pelas pessoas estão sempre reclamando, sempre tristes, sempre doentes, né? Então é isso, é uma humanidade doente. Então essa humanidade ela fala, eu não quero estar doente. Então o que eu faço? Né? Como que eu passo a agir diferente? Vamos olhar para essas questões.
né? Então a questão que eu vou estar trabalhando também vai ser o dinheiro, né? Que aqui esse mundo ainda exige, né? Que nós utilizamos isto, mas porém em mundos mais evoluídos não existe, né? E esse é um dos principais, por quê? Porque você tem toda a espiritualidade ascendendo, N vídeos de pessoas falando energia do dinheiro, magia do dinheiro, é buscar as coisas materiais, né? Mas eu não estou falando que você tem que largar isso, não, é uma ferramenta que isso aqui exige. Então, assim, para dar o devido uso correto a isso. Então, eu vou falar num próximo vídeo, né? Como dar o devido uso, né? A essa ferramenta, que é uma ferramenta, e na questão da energia, dinheiro não tem energia nenhuma, a energia é zero, toda a energia que ele tem, ele rouba da humanidade. Então, quanto mais energia você coloca, você está colocando a sua energia, e você está vampirizando outros seres para colocar energia. Quem são os mais prejudicados? As classes mais abastardas, né? Porque a energia, né, que eu quero e tal, e a energia, qual que é a energia? Chega num lugar, na sua sala, qualquer lugar que for, deixa ali um bolinho de nota. E vai dar uma volta, né, um ambiente de trabalho, onde passam outras pessoas, e volta e vai ver se aquilo vai estar. Então esse é o tipo de energia que atrai, né? No mundo de luz iluminado, a gente precisa usar chaves nas nossas casas, não precisa ter cofre nem nada. Aqui ainda precisa. Então esse é o tipo de energia que isso aí trabalha. Energia que a gente está sugando das raças, das pessoas menos desfavorecidas, né? Então aí tem ganância, tem um monte de coisa. Não é uma boa energia. Então você tem que zerar aquela energia e dar um uso lógico, como se fosse apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que o sistema te usa para cobrar uma taxa em cima de praticamente tudo que você faz. Então vem aquela coisa, dá a César o que é de César. Então ok, eu vou respeitar isso. E vou dar um uso mais correto para que aquilo sugue o mínimo de energia minha e da pessoa que eu estou fazendo ali alguma transação comercial, né? Então é isso, outra coisinha que eu posso estar falando. A forma que a gente vive, né? Uma casa colada na outra, o vizinho liga um som ali já perturba a tua paz. Isso é tão absurdo, né? Eu não estou falando do vizinho escutar o som, ele quer escutar o som, então escuta. Mas você ter a sua casa colada na outra, aí começa o problema, né? O problema das cidades, né, que isso acontece porque eles pegam o rebanho, ajunta todo mundo, fica todo mundo ali espremido e começa a retirar os recursos para que sejam escassos, para que as pessoas lutem pelas poucas migalhas que ali caem. E as pessoas não percebem isso, porque quer viver na cidade, segurança, mas eu vou viver no campo, porque é mais. Aí a pessoa vai lá, o próprio sistema vai lá e coloca a criminalidade lá pra botar você com medo e vai pra cá porque no rebanho é mais seguro. Então acontece esse tipo de coisa, né? Como aconteceu os aglomeramentos. Aí dentro do aglomerado, a pessoa que nasceu ali, parece que a única realidade que ela conhece é aquela, que ela fala, nossa, como o mundo tá cheio, precisa diminuir as pessoas. E começa a ser a favor de catástrofes, de guerras. Né? Veja como a perturbação mental, o nível de perturbação mental que acontece dentro de um sistema doente. Então eu vou falar sobre essas coisas, né? O natural, a minha visão, é semelhante a um livro que eu li, né? Eu acho que é a Hatch, né? De Henrique Barrios, né? Que fala do mundo lá, né? Onde como que é. Não sei, às vezes eu misturo um livro com outro, né? Mas talvez não seja esse. As casas são afastadas umas das outras. Por que precisa ser afastada? Além do motivo físico, que é o som, é o barulho, né? Todo ser tem uma aura, né? Então a minha energia, se eu estou triste, ela invade a energia do vizinho e pode prejudicar esse vizinho. Vamos supor que um vizinho que não esteja muito bem emocionalmente, ele pode piorar, né? Porque ele está mais acessível a essa energia de tristeza, ele pode acabar sugando a minha energia e ficar pior ainda, né? Tanto feliz, se você está bem, as pessoas começam a usar dessa felicidade, do seu bem-estar. E você pode não sustentar aquilo, né? Então tem que ter um grande equilíbrio para poder sustentar todas essas coisas. A parte mental nem se fala, né? As nossas mentes se entrelaçam. Então o meu redor ainda mais, porque ele capta pela emoção, então vem ainda mais forte, né? Então devia ter um afastamento maior, né? E então as casas seriam mais afastadas. Ah, mas aí as pessoas se sentem solitárias porque estão longe, então aí já é outro problema, né? A gente já entra em outros problemas. A forma de vida, ela traz isso, né? A gente vê o mundo através de janelas. Então se você pega uma pessoa e bota em uma sala solitária, que é tudo fechado, não tem nada, essa pessoa vai ficar muito ruim. Mas se você abre uma janela, ela vai ficar o tempo todo olhando para aquela janela. Então sempre que ela puder, ela vai olhar para aquela janela. Por quê? Porque ela vê que fora tem algo que é melhor do que ela tem dentro. Né? Digamos, a escuridão que as pessoas vivem por causa desse sistema, por causa desse umbral, essa escuridão mental que eu falo.
né? Você adentra numa zona escura, onde que somente você esquece de você, quem você é. Você não se lembra quem você é como alma cósmica. Né? Então isso é uma escuridão aqui. Né? Então abre uma janela, e você vai olhar para aquela janela buscar fora, porque apagou sua memória, você não consegue buscar dentro. Né? As pessoas não conseguem entender que dentro é muito mais interessante do que afora. Então o que é a nossa janela? É isso aqui que a gente está olhando. Eu tenho que usar essa janela para me comunicar com você, para você poder me ver. Né? E aqui a gente tem muito mais informação do que nós temos ao nosso redor da nossa sala, a nossa solitária. Né? Porque nós estamos presos. Esse sistema prende. Né? Então o que seria sair dessa solitária? Primeiramente a gente teria que educar, porque as pessoas estão presas porque elas estão mal educadas, têm maus pensamentos, têm más intenções, e esse monte de coisa. Né? Então os pensamentos, né? Imagina você, ok, com toda a sua gama de pensamentos, de mentalidade, vai para um mundo mais evoluído, onde que a telepatia é livre. Então somente as pessoas veem o que você está pensando. Vê que a maioria da humanidade não tem condição. A maioria vive na culpa, né? E vive na... Então assim, já deu para entender. Então é ver o mundo através de janela. Então essa é outra parte chocante. Então as pessoas têm uma televisão ligada, digamos, 24 horas por dia, né? Acordou, liga a televisão, vê o celular, liga o computador. Eu uso muito essa ferramenta, porque é essa a condição. Então tem que ver, encarar as coisas pelo que são. Né? Tem que ver a disfuncionalidade. Falar, ok, por enquanto é isso que eu tenho. Mas eu vou usar essa ferramenta para dar um devido uso a essa ferramenta. Para que eu possa melhorar e de repente não precisar mais dessa ferramenta. Então o que seria não precisar mais dessa ferramenta? Expandir os nossos dons. Começar a olhar para dentro. Então aqui eu vou ver outras pessoas, outros mestres, outros sábios que vão me falar isso, vão me ensinar isso. Olhe para dentro, faça meditação, respiração, desenvolva esses meios internos, né, para que eu possa limpar essas barreiras, essa sujeira que tem aqui, que a Matrix coloca, que os umbralinos colocam, para nos manter presos, com a mente atrofiada. Né? Então, uma vez você expandindo, então se eu precisar falar com alguém, eu não vou precisar ligar ali uma ferramenta, celular e tal, eu vou contactar essa pessoa. Né? E essa pessoa, e a necessidade de eu falar com alguém não parte de mim, não parte do outro, parte do todo, porque nós somos parte desse todo. Então isso nos conecta. Então no momento certo eu falei, opa, conectar a tal pessoa. Então você conecta e você pode, na tua mente, entrar em contato. Né? De uma forma mais tosca, vamos falar de tecnologia ainda. Né? Eu posso ter um sistema aqui, que eu pensei na pessoa, ela vai aparecer o holograma dela, não precisa ativar nada, só com pensamento. Né? A gente vai lá e troca ideia e tal. Isso pode ser por holograma, ou pode ser na minha mente, ou se eu estiver muito evoluído, eu posso gerar isso. Mais uma observação aqui na edição, o que eu esqueci de falar, é sobre essa comparação de estar numa solitária e buscar essa janela. E muitos de nós nos acostumamos com isso, né, achando que tudo isso aqui é normal, a vida assim é normal. Mas por que nós buscamos tanto? Nós queremos olhar, nós queremos contactar o outro, queremos buscar essa sabedoria, esse conhecimento. Por que nós buscamos isso? Se você pega uma solitária e coloca ali dentro seres de diferentes espécies, se você coloca um escorpião, aquilo é o habitat dele. Ele não tem dentro dele algo mais que ele possa recordar, que ele possa sentir que algo é diferente. Não, aquele é o habitat ideal para ele. Né? Qualquer animal que vive assim em cavernas, que vive no escuro, ele não vai se incomodar com aquilo, ele vai viver ali de boa. Né? Agora, se você coloca um ser humano, já é bem diferente, já não é um habitat natural. Por máximo que você possa tentar encapsular, atrofiar o mental dele, ele vai buscar por algo diferente. Se abrir uma janela, ele vai olhar aquela janela. Né? Não vai ser que nem um animal que abre uma janela e vai ignorar como se não estivesse vendo. Não, nós vamos olhar e vamos buscar e vamos explorar aquela ferramenta. Então é isso que a humanidade faz. Né? Quando ela vê que tem algo que ela pode usar, que dá um acesso para você relembrar, é como você abrir um livro, que também é uma janela. Você começa a ler aquele livro que traz sabedoria, você fala, uau, né? Aquilo toca você. Então é isso que a gente está vivendo aqui. Né? Por isso que a gente busca essas janelas, esse meio, né? Que nos devolva algo que nós sentimos, que talvez nós perdemos, né? Que faça com que nós passemos a olhar dentro de nós mesmos e redescubra isso dentro de nós, que nós temos isso. Então essa observação que eu queria fazer, que eu acabei esquecendo de colocar. Mas em mundos mais evoluídos a gente não vai ter tanta essa necessidade, porque vai ser tudo tão harmônico. Né? Então a comparação que eu quero fazer é essa. Né? Aqui a Terra,
a humanidade terrena é como se fossem pessoas doentes, acamadas, em coma, né? E essa humanidade, que não é isso, que é esse ser angélico que vem aqui, fala, como que eu melhoro? Então esse é a energia, né? Essa é a ideia de trazer essa informação. Fala, opa, tá fazendo isso? Tá apegado a isso? Desapega a isso, né? E há um problema aí, né? Todo mundo tá fazendo isso. Adianta só uma pessoa desapegar? Adianta, né? É como aquela história das estrelas ao mar, né? Do menininho que tá jogando estrelas, pega as estrelas que tá ali na praia, ele joga de volta ao mar, então tem milhares de estrelas. Aí o homem pergunta ao senhor, o que adianta você pegar uma estrelinha e jogar no mar? Olha o tanto que tem aí. Aí ele pega uma estrelinha, joga aquela no mar e fala, olha, pra essa adiantou muito, né? Então é isso, gente. Essa é a energia, essa vibração, né? Porque se ninguém faz, nada acontece, né? Mas isso já tem muita gente fazendo, porque é um movimento de transformação, de transição planetária, né? Mas aí eu tenho que ter uma mente aberta para o que vem, né? E de repente, se eu não sei o que vem, eu preciso pelo menos ter a minha mente aberta para, quando vir, eu não bloqueio com o meu mental atrofiado terreno, né? Então, esses vão ser os pontos, né? Moradias, que devia ser as casas mais afastadas, lugar de lazer, né? Tudo próximo à casa, né? A questão do trabalho. O trabalho aqui é escravidão pura. E as pessoas não se dão conta disso, né? Trabalho é uma coisa que em mundos evoluídos nem existe, né? Existem atividades que as pessoas fazem, porque naturalmente nós não somos, é que nem a natureza. Os animais, eles têm ali as suas funções. Então a humanidade também, ela tem algo que você gosta de fazer. Então isso vai ser a sua colaboração para o meio que você existe, né? Aí num livro que eu li, fala, mas se a pessoa vive num mundo desse e não quer fazer nada, então a energia dela, ela vai viver lá normal, vai ser beneficiada pela comunidade. Mas a energia dela, quando ela sair daquele sistema, vai ir para algum sistema mais de acordo com aquilo, de quem não quer fazer nada, né? E de repente, se aquilo, o meu corpo ele exige um certo cuidado, um certo trabalho, vamos assim dizer, né? Então, se essa pessoa, ela só é que nem o rei, rainha, né? Que antigamente tinha pessoas até para dar banho, né? Então, isso é disfuncional, né? Que se não tiver alguém para lhe doar energia para aquele ser, ele não tem a sua subsistência garantida, né? Então ele vai ter que ir para um lugar onde não tenha ninguém para fazer isso. Então ele vai ter que fazer e ele não vai fazer. Aí ele vai definhar essas coisas todas e vai perceber a importância dele também se movimentar, né? Mas é um ser que já vem doente de outros sistemas, né? A gente vê muito a classe política fazendo isso, né? Eles não fazem nada e milhões, né? E é um recurso que não vai ser utilizado por ninguém, nem por eles, nem de quem eles roubou, né? Então assim, na hora que houver a divisão, eles vão para onde, né? Então é isso, né? E não há julgamento, né, em um mundo livre. Faz o que faz, ok? E não vai incomodar ninguém lá. Eles não estão preocupados se a pessoa vai para outro lugar, não. Eles podem até falar, olha, aconselhos, né? Há sabedoria nesses mundos. Então essas pessoas são aconselhadas. Então é assim que funciona, né? E o trabalho que existe aqui é apenas para manter os escravos ocupados e com a mente, né, direcionada ali só para onde que eles querem. Então as pessoas passam a opressão aqui é tão grande que você tem que dar graças a Deus por isso, né, pelas migalhas, né? Tem pessoa que fala que é melhor pingar do que faltar, né? Então isso já é a mente condicionada, né? Já é a desunião, né? Porque o sistema é o que faz? Dividir e conquistar. Então divide cada pessoa, né? Dentro das casas, divide irmãos, né? Porque se todo mundo se junta, essas condições desapareceriam, né? Elas seriam condições mais justas. E não precisa você comparar esse mundo com outro mundo. Compara seu país com outros países e vê como que são as condições trabalhistas. Já é bem diferente, né? E mesmo lá onde que existe, ainda é escravidão. Então a gente precisa se unir para mudar isso, melhorar isso. E uma vez isso melhorado, vai ser muito melhor utilizado, vai dar um uso mais correto, sem vampirismo em cima. Então a gente teria uma verdadeira revolução, evolução, né? O que acontece no sistema que é criado, eles criam muitas coisas para fazer, para pessoas consumirem, e aí trabalham em cima da obsolescência planejada.
Ou seja, são coisas que aí estão com a mera função de consumo, não de melhoria para a vida das pessoas. E se você quebra isso, ou seja, uma empresa ela produz por causa que ela quer o dinheiro. Eu não quero que você se dê bem com o meu produto, que esse produto te faça bem. Eu quero o dinheiro. Né? O sistema ele usa isso para manter essa roda, né, do ratinho ali correndo para lugar nenhum. Né? Então você gasta seu tempo de vida só ali. Ó. Se quebra isso e fala, opa, agora esse produto que eu vou lançar vai ser realmente para o seu bem. Ele vai ser durável. Você vai comprar uma vida só, vai durar uma vez só, vai durar a vida toda. E se lá no futuro houver uma atualização, a gente faz a troca. Né? Mas não vai ser todo ano coisa nova, coisas que você pega e quebra. Isso é loucura, gente. Isso é choque de realidade. Né? Então a energia que todo mundo gastava produzindo essas coisas vai ser direcionada para as coisas construtivas, realmente que evolui. Pela capacidade, eu não vou falar pela capacidade, mas pelo que o ser humano é, pelas almas, o que são as almas encarnadas nesses corpos, isso revolucionaria em pouco tempo. Você teria uma mudança completa e total. Né? Mas a gente sabe da dificuldade que não é apenas físico, é emocional, porque as pessoas estão apegadas às coisas daqui, mental, a mente ela quer essas coisas aqui, a mente só conhece o que tem daqui porque a Matrix atrofiou a mente, né? Nublou, né? Como o mar, a água poluída, que você entra lá dentro e você não vê quem está na sua frente, com a mente ela não vê, então você não vê outra realidade, você só vê o que tem aqui, com a Matrix cada vez mais tentando chamar a atenção das pessoas para o que tem aqui. Então o choque de realidade ele vai trazer isso, né? Olhar mais para essas coisas, como um simples brinquinho, que pode parecer uma coisa bonitinha, uma gracinha, mas ali já começa uma interferência muito grande na vida de um ser. Né? Uma dose homeopática que só vai crescer, e vai tornar um ser desenhado daquela Matrix. Né? Então, se é um brinquinho, imagina outras coisas que tem aí, que são muito mais, né? Que interferem na vida de um ser, que é uma alma angélica cósmica, que encarna com muita sabedoria, e aquela apagada é transformada numa coisa para ser usada por esse meio. Né? Então é isso. Nos próximos vídeos eu trarei temas, nesses temas que eu abordei. Vou trabalhar mais melhor em cima de cada um. E eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.